que a igreja orasse mais uma vez. E que nessa oração, desde já, você já começa falando com Deus, pedindo: Senhor, fala comigo. Amém, irmãos? Oremos. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, querido Deus, eu gostaria de mais uma vez sentir o teu toque, a tua direção. Estou aqui, Senhor, totalmente dependente de Ti para ministrar a Tua santa palavra nessa noite. E oro para que todos que aqui estão no templo, para aqueles que estão ouvindo e vendo através das redes, do YouTube, eles possam ser impactados, tocados pelo poder desta palavra. Que vidas sejam alcançadas. Que nesta noite seja uma noite de salvação, uma noite de cura, uma noite em que a paz entre nos corações, trazendo, Senhor, harmonia, reconciliação. Fala, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir para a nossa edificação pessoal e, acima de tudo, espiritual, Senhor, contigo. Fala os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus oramos, já te agradecemos. Amém. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você está aqui. Deus marcou esse encontro contigo. Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos, texto do profeta do livro de Juízes, capítulo 6, fala sobre Gideão. O herói desse capítulo é Gideão, da tribo de Manassés. Gideão que expulsa os invasores midianitas. O juiz Gideão é um dos heróis israelenses que mais se destaca nas memórias desse povo. Ele é estimado por sua grande fé, por seu valor e pelas façanhas que realizou, aliados à sua falta de ambição pessoal. Gideão, ele é um homem escolhido por Deus. Deus o escolheu para ser um libertador daquele povo, do povo de Deus. Gideão, ele foi um guerreiro valente. Com certeza, Gideão já havia demonstrado a sua fé, a sua convicção em Deus, quando nós podemos ver ali no versículo 13, ele dizendo: Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor não está conosco, por que aconteceu tudo isso? Com certeza Gideão sabia que Deus era todo poderoso. Com certeza Gideão já tinha vivido experiência com Deus. Mas o Senhor, ele põe dúvida, ou ele põe fim às dúvidas de Gideão. Aqui no versículo seguinte, no versículo 14, quando o Senhor diz: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do inimigo. Não sou eu quem está enviando? Ali o Senhor tirava todas as dúvidas de Gideão.
O Senhor estava dizendo, vai nessa tua força. Amém, irmãos? Amém. Quero te dizer, você que chegou hoje, aqui nessa igreja, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você, há tanto tempo, esteja pensando, Senhor, eu não tenho condições. Talvez há muito tempo você esteja tentando, a situação é muito difícil, a tribulação, as enfermidades, mas através dessa mensagem o Senhor, Ele quer falar contigo. E Ele quer dizer para você, a tua força vem do Senhor. Ele quer dizer, vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Para isso, irmão, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, ser humilde como Gideão. Nós podemos ver que no versículo seguinte, Gideão ele mostra essa humildade. E ele diz ao Senhor, respondeu Gideão, como posso? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Humildade. Reconhecer a sua incapacidade de fazer. Reconhecer que com a força do seu braço você não vai conseguir. Reconhecer que você é pequeno demais para isso. Seja humilde como foi Gideão. Ele não se achava capaz para realizar aquele trabalho que o Senhor confiou. Mas uma coisa é certa, o Senhor que o escolheu. Ao longo da história da Bíblia, ao longo das histórias dos patriarcas, dos profetas, nós podemos ver muitos respondendo dessa forma ao chamado de Deus. Moisés se queixou que não tinha essa capacidade de transmitir, de falar. Assim com Isaías, com Jeremias. E hoje nessa mensagem o Senhor fala deste homem, Gideão. E assim como os outros, ele pede também a Deus um sinal. E Deus dá esse sinal para ele. Quando nós lemos ali a partir dos versículos 17 a 21 do capítulo 6, nós podemos ver Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal. Amém? Ele pediu a Deus um sinal. Deus lhe deu um sinal. Mas adiante nos versículos 36 e 40, Deus não só deu um sinal, como fez um milagre duplo. É aqui, irmãos, que nós aprendemos com Gideão lições que podemos aplicar para nossas vidas. Lições que podem mudar o nosso jeito e a nossa maneira de ser, de pensar e de agir principalmente. Por isso, vamos aprender algumas lições. E a primeira é que devemos dizer sim ao chamado de Deus. Amém? Nós pegamos sempre, e é já algo que falamos com muita naturalidade, que Deus tem um plano nas nossas vidas. E é verdade. Em João capítulo 15, ali no versículo 17, 18,
texto escrito é Jesus que diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós, para que vades e desfrutem. Amém, irmãos? Nós não podemos, irmãos, jamais entender esse chamado e essa escolha de Deus para nossas vidas. Não há um critério para que Deus escolha. Somente Ele é quem sabe. Deus chamou de Gideão, ele tinha uma vida ocupada. O texto vai nos mostrar que ele tinha aquela sua rotina de trabalho diário, as ocupações diárias, a falta de disponibilidade para ouvir, para atender ali o chamado de Deus. E isso nos mostra, irmão, claramente o quanto é importante estarmos prontos para ouvir e obedecer, para ouvir o chamado de Deus, para atender esse chamado de Deus, que é um chamado para trabalhar na sua obra, na sua seara, no reino dele. Aleluia. Mesmo em meio a todas as nossas ocupações diárias, nós precisamos dizer sim para Deus. Amém? Amém. Nós precisamos, irmãos, apesar das nossas ocupações, do trabalho, da família, nós precisamos ser acessíveis para Deus. Isso é, diante de uma escolha, diante de um chamado, dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou à tua disposição. Faz em mim o que eu quero. Amém, irmãos? E a segunda lição, irmãos, que aprendemos é que não nos devemos nos preocupar com isso quando formos escolhidos ou chamados. Precisamos não nos preocupar, porque Deus é Deus quem vai capacitar. Não foi Ele que escolheu? Se foi Deus que me escolheu, descanse. Ele vai ensinar, Ele vai mostrar, Ele vai dirigir, Ele vai orientar. No versículo 15, Gideão, ele questiona no início. Ah, Senhor, respondeu Gideão: como eu posso? Jamais vamos entender, irmãos, o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Primeiro, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus e não divide a sua glória com ninguém. Ele escolhe os menos provados. Ele escolhe, irmão, aqueles que a gente nem espera. O próprio Gideão duvidou da sua capacidade. Ele se achou o menor da sua família. E essa passagem aqui lembra muito bem a história de Davi. No entanto, Deus não enxerga como os olhos humanos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós podemos ver aqui e agora, Deus está bem adiante. É como se Ele estivesse dizendo aquela frase: o que eu faço, como digo hoje, saberás depois. Por isso, não se preocupe diante do chamado. Se for de Deus, Ele vai te capacitar.
capacitar, Ele vai te dar a direção. Não tenha medo. Se Deus te chamar, é porque Ele quer realizar em você e através de você algo novo. Porque Ele quer fazer de você um vaso que aparentemente parece frágil, aparentemente parece até improvável que vai dar certo, mas Deus quer fazer através de você e em você uma grande obra para que o nome dele seja glorificado mais e mais, para que as pessoas que vejam antes e depois possam dizer: quem diria? Como é que isso aconteceu? E você pode dizer: foi Deus. Aleluia. Eu não sei, irmão, aquilo que você está pedindo para o Senhor Deus, mas continua, vai nessa tua força, deixa Deus te usar. Não se preocupe, porque Deus capacita os escolhidos. E os frutos disso é exatamente para que o nome dele seja glorificado mais e mais. Amém? A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, é que precisamos ter prazer de servir a Deus. Amém, igreja? Amém. Precisamos ser uma igreja que tenha prazer em servir ao Senhor com alegria. E essa alegria, irmão, não é uma alegria momentânea. Essa alegria precisa ser alegria que vem através do Espírito Santo de Deus. Uma vida de oração, uma vida de gratidão a Deus por reconhecer que tudo vem de ti, Senhor. Como eu posso agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem me concedido? Tenha prazer em servir ao Senhor. E tenha certeza que foi Ele que chamou você. Que foi Ele que te escolheu. Amém? No versículo 16, nós podemos ver, podemos ouvir o Senhor falando com Gideão e dizendo: eu estarei com você. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei, irmãos, porque as lutas são constantes na minha e na sua vida. Nós não fomos isentos de sofrimentos, nem de passar por provações, nem situações difíceis, e as perdas acontecem, as doenças vêm, a falta, tudo isso, irmão, faz parte do mundo em que vivemos, e da vida que temos, porque Jesus Cristo, Ele nos alertou dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu não sei, queridos, mas Deus sabe. Precisamos entender que muitas vezes somos chamados para a luta. Somos chamados, irmãos, para enfrentar desafios. Desafios, irmãos, que jamais vamos vencer, que jamais vamos sair vitoriosos se formos com a nossa força, se formos com o nosso braço, com a nossa capacidade.
a nossa capacidade humana de resolver. Por isso, Gideão, irmãos, ele precisou ter essa convicção do seu chamado. Ele precisou ter essa convicção do seu chamado e que Deus estava realmente com ele. Ele pergunta para Deus: como posso libertar Israel? E essa é uma pergunta, irmãos, que ecoa nessa noite. E você pode sair daqui nessa noite, porque talvez na sua vida tenha muitas coisas que você não pode. Amém? Talvez na sua vida tenha muito querer, muito desejo, muita vontade, muitos sonhos, mas você não pode realizar. Talvez nessa noite é isso que o Senhor está querendo encorajar você, para que você, assim como o Gideão, tenha essa convicção de que é Deus que está falando contigo. E que Ele está dizendo: eu estou contigo, vai nessa tua força, tu não estás só. Aleluia. Gideão, irmão, precisou ter essa convicção do seu chamado. E ele pergunta para Deus: como eu posso? Que você possa, aonde você estiver, você que está aqui, você que está ouvindo, nessa noite no seu coração, saia daqui dizendo: Senhor, estou tentando há tanto tempo. Senhor, estou querendo há tanto tempo. Senhor, está sendo difícil demais para mim. Mas eu te pergunto, Senhor, como eu posso? Aleluia. Como eu posso, Senhor? Busque hoje, meu amado, minha amada. Busque hoje essa confirmação. Pergunte a Deus: como eu posso? Deus sabe do que se trata. Só Deus sabe por que você está perguntando aí. Mas não deixe de fazer essa pergunta: Senhor, como eu posso vencer? Senhor, como é que eu posso alcançar essa vitória? Como é que eu vou resolver esse problema? Que esse seja, irmão, uma pergunta que você saia daqui hoje fazendo para Deus. Outra lição que aprendemos, irmãos, é ser corajoso. Que ao invés de ter medo, precisamos colocar a nossa fé em ação. No capítulo 7, os versículos 10 e 11, o texto vai nos mostrar aqui. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Amém? Amém. A palavra de Deus é: seja corajoso, não tenha medo, tenha fé. Aqui nós podemos ver que Gideão, ele superou o medo e as dúvidas diante do chamado para a batalha que Deus tinha lhe oferecido o sinal. E quando Deus deu esse sinal, ele ficou confiante. Eu creio que Deus está também chamando a nossa atenção. Nós não podemos fazer as coisas também do nosso jeito, desordenadamente, no impulso,
na nossa vontade. Aprendemos, irmãos, que assim como Gideão precisamos enfrentar as lutas, as adversidades que nos acontecem ao longo da nossa jornada, com muita fé e obediência a Deus. Confiança, coragem, mas sempre buscando e sempre atento nas orientações e no sinal que Deus Ele nos dá, que Ele nos revela. Sempre buscando a orientação, dizendo: Senhor, eu vou, mas me dá um sinal, me mostra o caminho, segure minhas mãos. Amém, irmãos? Amém. Somos um povo de Deus, irmãos, e não podemos confundir a nossa fé com a nossa, muitas vezes, sermos afoitos, imprudentes. A quinta lição é ouvir a palavra de Deus e obedecer exatamente isso que nós estamos falando, as suas instruções. Porque quando nós obedecemos as instruções de Deus, sendo guiado pela sua palavra, essa é a chave para as nossas vitórias. Amém? É a gente permanecer, como diz a palavra, algumas pessoas, permanecer na brecha. É a gente permanecer ali, esperando a instrução de Deus para que a gente vá, para que a gente faça. Veja no capítulo 7, versículos 16 e 18. Vai nos mostrar aqui que Gideão, ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, põe na mão de todos eles as trombetas e jarros vazios com tochas dentro, e ele disse: observem, façam o que eu fizer quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ser instruído, irmãos, por Deus é fundamental. Não podemos ir para a luta, para a guerra, não podemos vencer o mal, não podemos vencer as adversidades do nosso jeito. Precisamos estar revestidos pelas armaduras de Deus. Amém? Ser instruído é fundamental para enfrentar uma luta, uma batalha. É preciso preparação espiritual, jejum, oração, aleluia, treinamento. Isso faz parte, irmão. Nessa batalha aqui de Gideão, Deus deu a ele as instruções específicas. Ele escolheu 300 homens, Gideão obedeceu, ele reconheceu que tinha que fazer de acordo com o que Deus ordenou. Amém, igreja? Amém. A gente tem que fazer como? De acordo com aquilo que Deus nos ordena. Muitas vezes a gente quer fazer de nossa força e dá errado. Nós somos derrotados. Mas Gideão não. Ele aprendeu. Ele foi instruído. Ele obedeceu. Por isso, irmãos, precisamos ser obedientes às orientações de Deus, se quisermos alcançar as nossas vitórias, se quisermos vencer as adversidades.
Precisamos ser humildes e entender que nós, filhos e servos, somos totalmente dependentes de Deus. Amém, irmãos? Essa foi a chave da vitória de Gideão. Ele liderou 300 homens com humildade. Ele reconheceu que a força veio do Senhor. E é isso que nessa noite o Senhor nos ensina. Precisamos aprender com essa mensagem, essa história de Gideão, a viver, agir, liderar com humildade, pois essa é uma marca de um homem de Deus. É uma marca de um homem e de uma mulher de Deus. É uma marca de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Obediência, retidão, humildade. Amém, irmãos? Eu quero concluir dizendo que a nossa vitória, a tua vitória, ela sempre virá do Senhor. Amém? E outra pessoa que está do seu lado, para que ela possa aumentar a fé dela também. Essa é uma frase, possa ser uma frase de efeito, irmão, mas é algo que vai aumentar a tua fé e até também digo, a tua vitória vem do Senhor. Aleluia. Essa história é mais uma história maravilhosa, como tantas ouvidas, lidas, pregadas na Bíblia. Mas Deus tem sempre algo para acrescentar na vida do povo dele atualmente. Essa história, irmãos, essa é uma história tantas vezes pregadas, Gideão nos 3 anos. Mas é uma mensagem poderosa, uma mensagem de fé, de obediência. E nós, nos dias de hoje, precisamos aprender mais do Deus a quem servimos. É um Deus que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Ela nos ensina, irmão, que nós precisamos nos esforçar sim. Que nós podemos fazer a nossa parte sim. Mas somos limitados. A nossa vitória, ela vem do Senhor. Mesmo diante das lutas, da tempestade, das enfermidades, nós precisamos saber que a última palavra, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Sai daqui, irmãos,